Você já ouviu falar de um rei que poderia ter pedido qualquer coisa e escolheu algo que mudou sua vida para sempre? Bem, essa é a minha história, a história de como, com uma única decisão, tudo no meu reino e na minha vida mudou. Eu sou Salomão, filho de Davi, o maior rei que Israel já teve. Crescer como filho do rei não foi fácil. Sempre houve grandes expectativas, especialmente porque meu pai era um homem segundo o coração de Deus. Havia uma questão que todos comentavam nos corredores do palácio: quem sucederia Davi no trono? Meu pai tinha muitos filhos, irmãos meus que eram fortes, corajosos, alguns até mais experientes na guerra. Mas Deus tinha outros planos. Foi então que, nos últimos dias da vida de Davi, ele tomou uma decisão que mudaria o curso da história de Israel. Ele me escolheu, Salomão, para ser o próximo rei. Você pode imaginar a surpresa? Eu, o mais novo, o mais inexperiente. Contudo, Davi confiava não apenas em mim, mas nas instruções de Deus. E assim, fui ungido rei de Israel, com o profeta Natã e o sacerdote Zadok ao meu lado. No entanto, havia uma coisa que me preocupava profundamente. Como poderia eu, tão jovem, governar um povo tão grande e sábio como o de Israel? No silêncio de uma noite, algo extraordinário aconteceu. Deus apareceu a mim em um sonho e me fez uma oferta única: Salomão, peça o que quiser e eu darei a você. Imagine só! O que você pediria se tivesse essa chance? Riqueza, poder, fama? Eu pensei nisso por um momento, mas sabia que o que eu mais precisava era sabedoria. Sabedoria para ser um bom rei, para julgar corretamente, para entender as pessoas e guiá-las da melhor forma possível. Então, pedi sabedoria. Deus ficou tão satisfeito com minha escolha que não apenas me deu uma sabedoria imensurável, mas também prometeu que eu teria riquezas e honras como nenhum outro rei antes de mim ou depois de mim. Com esse presente divino, eu sabia que meu reinado estava destinado a ser grandioso, mas mal sabia eu os desafios que me aguardavam. E assim começou minha jornada, de um jovem rei inexperiente a alguém que, com a ajuda de Deus, governaria Israel de maneira sábia e justa. Mas essa foi apenas a primeira parte da minha história. O que veio a seguir provaria que a sabedoria era realmente o presente mais precioso de todos. Com o coração cheio de gratidão pelo presente que Deus me deu, logo percebi que a sabedoria seria posta à prova. Afinal, o que é a sabedoria senão a habilidade de tomar decisões corretas em momentos críticos? E foi exatamente isso que aconteceu pouco tempo depois de eu me tornar rei. Um caso tão inusitado e desafiador surgiu que se espalhou por todo o reino, e até hoje é contado por gerações. Imagine isso: 2 mulheres chegaram até mim, ambas clamando ser a mãe de um bebê. Suas histórias eram confusas, e os testemunhos contraditórios. O que eu deveria fazer? Uma vida estava em jogo, e a verdade parecia estar escondida sob camadas de desespero. Aquela sala estava cheia de silêncio tenso. Cada olhar estava fixo em mim, esperando para ver como resolveria essa questão. Com serenidade, eu me voltei para ambas as mulheres e fiz uma proposta chocante. Disse que cortaríamos o bebê ao meio, dando uma metade para cada uma delas. Foi como se o tempo parasse por um momento. O ar parecia pesado. Então, algo extraordinário aconteceu. Uma das mulheres gritou, desesperada, implorando para que o bebê fosse entregue a outra mulher, contanto que a criança vivesse. Naquele momento, ficou claro quem era a verdadeira mãe. Somente uma mãe de verdade sacrificaria seu próprio desejo de ter o filho perto dela para salvar sua vida. Essa decisão não só resolveu o caso, mas também trouxe uma profunda lição para mim e para todos os que estavam ali. A sabedoria verdadeira não está apenas em conhecer a lei ou as regras, mas em entender o coração humano. A notícia desse julgamento logo se espalhou, e o povo começou a me ver não apenas como seu rei, mas como um líder justo, capaz de enxergar além das aparências. Essa fama de sábio logo ultrapassou as fronteiras de Israel. Reis de terras distantes, comerciantes que vinham ao meu reino, todos queriam ouvir minha opinião e buscar meus conselhos.
A sabedoria, que uma vez pedi a Deus como um presente, agora se tornava minha maior ferramenta de liderança. Mas essa sabedoria não era apenas para resolver conflitos. Ela seria crucial para um dos maiores projetos que eu enfrentaria, a construção do templo. Mal sabia eu que a grande obra da minha vida estava prestes a começar, e a sabedoria de Deus continuaria guiando cada passo. O próximo desafio seria tão grandioso quanto o julgamento das duas mães, mas desta vez, envolveria todo o povo de Israel. Depois que minha sabedoria se espalhou por todo o reino e além, eu sabia que meu próximo grande desafio seria uma tarefa monumental. Algo que meu pai Davi sempre desejou fazer, mas que foi destinado a mim, a construção do templo de Deus. Desde jovem, ouvi meu pai falar do desejo de edificar um lugar sagrado onde a presença de Deus pudesse habitar no meio do seu povo. Contudo, Deus havia dito a Davi que não seria ele, mas seu filho, quem realizaria essa grande obra. Agora que eu era rei, e com o povo de Israel vivendo em paz e prosperidade, era o momento perfeito para começar essa grandiosa empreitada. Decidi que o templo deveria ser o edifício mais majestoso que o mundo já tinha visto, um local que não apenas refletisse a grandeza de Deus, mas também fosse digno da sua presença. Reuni os melhores artesãos, pedreiros e carpinteiros de todo o reino e até de terras estrangeiras. Importei cedros do Líbano, pedras preciosas e metais valiosos. Não poupei nenhum esforço ou recurso para garantir que o templo seria construído com os melhores materiais que existiam. Durante 7 anos, o povo trabalhou incansavelmente. A cada pedra colocada, a cada detalhe esculpido, sabíamos que estávamos criando algo que permaneceria como um símbolo eterno da nossa devoção a Deus. O templo não era apenas um edifício, ele representava a aliança entre Deus e Israel. Com o tempo, a estrutura foi tomando forma, as paredes de pedra, o teto adornado com ouro, as colunas de cedro. Era impressionante, e a cada dia de construção, meu coração se enchia de alegria e gratidão por poder realizar essa obra para o Senhor. Quando o templo ficou finalmente pronto, organizei uma grande cerimônia de dedicação. Todo o povo de Israel veio de todas as partes do reino para celebrar este momento histórico. Sacrificamos milhares de animais em oferenda a Deus, e a festa durou dias. Mas o ponto mais importante foi quando eu, diante do povo, orei ao Senhor, pedindo que Ele sempre ouvisse as orações feitas naquele lugar sagrado. Eu pedi a Deus que, quando o seu povo estivesse em apuros e se voltasse para o templo, Ele os ouvisse e os libertasse. Nesse momento, uma grande nuvem desceu sobre o templo. Era a glória de Deus enchendo a casa que construímos para Ele. Todos nós sentimos a presença de Deus de uma forma tão intensa que nossas pernas tremiam. O Templo de Jerusalém, o centro da nossa fé, agora estava completo. Não era apenas uma obra de arte arquitetônica, mas o coração espiritual do meu reino e da nossa nação. A construção do templo foi, sem dúvida, a maior realização da minha vida. Ele representava a ligação do nosso povo com o Criador e solidificava Israel como a nação escolhida por Deus. No entanto, com a grandiosidade do templo veio também uma crescente responsabilidade, pois as nações ao nosso redor começaram a nos ver com admiração e, em alguns casos, com inveja. E assim, a fama do meu reinado se espalhou, e novos desafios surgiram.